Vamos refletir sobre o seguinte tema: medo e fé. Vamos nos basear no que está escrito em 1 João 4,18, que diz assim: o perfeito amor expulsa o medo. Gente, ninguém poderá dizer que nunca sentiu medo. Sabe por quê? Porque o medo faz parte da nossa existência. O medo é uma emoção, é um sentimento que todos os humanos têm. Já pensou se a gente não sentisse medo? Como é que iríamos fugir do perigo? Então, o medo na dose certa, na proporção exata, é necessário para a sobrevivência da espécie. A gente precisa sentir um pouco de medo, muitas vezes, para saber a hora certa de fugir do perigo. Pois é, o medo é um sentimento comum a todo ser humano. Afinal, quem nunca sentiu uma pontinha de medo diante de um teste para, vamos dizer assim, o primeiro emprego? Ou para fazer o teste da carteira de habilitação? Ou diante de uma coisa nova? Uma mulher que está prestes a dar à luz? Todos, de alguma forma, em algum momento, diante de uma situação nova, diferente, com certeza já sentiu medo. Ou diante de um suposto perigo. Às vezes a gente sente medo só em imaginar que alguma coisa vai acontecer. Pois é, tem pessoas que sentem medo de coisas banais, como por exemplo, passar por um lugar escuro, levantar de noite, ir na cozinha, beber água. Tem crianças que têm medo, né? Tem crianças que são corajosas, né? Andam de noite do quarto seu pro quarto da mamãe, do seu quartinho pro quarto da mamãe, sem ligar a luz e não sente medo. Mas tem crianças que desde pequeno já desenvolvem muito esse sentimento chamado medo. E aí a gente abre um parêntese. Atenção, mães, atenção, babás. Nada de dizer assim pro bebê, pra criança: cuidado, não faça isso, senão o bicho vem pegar. Ou então cantar aquela musiquinha do bicho papão, boi, boi, boi da cara preta, vem pegar esta criança que tem medo de careta. Essas coisas assim que a gente fala para as crianças, a gente pensa que é só uma brincadeirinha comum, simples, mas dentro da criança se constrói sentimentos, se constrói emoções que depois, para se livrar delas no futuro ou na vida adulta, fica muito difícil. Tem mães que falam assim: desça daí, menino, senão você vai cair. Já fica tendo medo de algo que nem aconteceu e nem vai acontecer. Isso é construído dentro da criança uma crença errada e ela vai desenvolver o medo. Isso não quer dizer que acontece com todas as pessoas, com todos os indivíduos, mas cada pessoa apreende de forma diferente os eventos à sua volta. E muitos medos são construídos na infância. Pois é, a gente fecha parênteses, isso aí é lá pro quadro Momento Nossos Filhos, Nossa Família, né? Mas voltemos aqui à reflexão de hoje sobre essa questão de medo e fé. Pois é, então não é só a criança que tem medo de escuro. Há quem diga até que um pouco de medo produz segurança em algumas situações, para que a autoconfiança não gere descuidos com possíveis riscos. O problema é quando o medo se torna grande demais e distorce nossa visão da realidade ou nos torna neuróticos ou inseguros ao extremo. Você já ouviu falar de alguém que tem a síndrome do pânico, ou seja, tem medo de tudo, medo de ir até na rua? Pois é, quando o medo chega a este ponto, é preciso que haja um tratamento específico. E nem sempre significa que a pessoa está com um espírito maligno. Pode ser um problema psicológico. E aí, o que você acha disso? Você já enfrentou algum tipo de medo? Você está enfrentando agora um medo que você não está sabendo lidar com ele? Você está se sentindo inseguro? Quais são os seus medos? No texto bíblico que lemos aqui de Marcos 4, 35 a 41, nos diz que certa vez os discípulos, ao fazerem uma travessia de barco com Jesus, eles enfrentaram uma forte tempestade
que os encheu de muito medo. Eles estavam ali com medo de morrer. Eis aí outro medo que a maioria das pessoas tem. O medo deles estava totalmente oposto à tranquilidade de uma outra pessoa que também se encontrava ali naquele barco. Sabem quem era? Era Jesus. Jesus dormia, gente, despreocupadamente em meio à tempestade. E isto fez com que eles achassem que Jesus não estava importando com eles. O medo os deixou cegos. Após Jesus acalmar a tempestade, questionou-os. Ó homens de pequena fé! Jesus questionou a maturidade da fé daqueles de seus discípulos. E agora eles ficaram atônitos, pois percebiam que não conheciam a Cristo tão bem como eles pensavam que conheciam. E não sabiam também lidar com seus medos. Quantas vezes agimos assim? Sabemos que Jesus está ali, declaramos que somos filhos de Deus, mas basta aparecer uma tempestade na nossa vida, uma enfermidade na família, alguma coisa nova, falta de dinheiro, o dinheiro não chega para cumprir o compromisso e logo a gente fica atônito, logo a gente muda o emocional, fecha a cara, começa a xingar até. Já vi crentes falando palavrões em momentos de dificuldades. Esquecem que Jesus está ali do lado. Homens de pequena fé, Jesus disse. Homens e mulheres de pequena fé, muitas vezes nós somos. Será que isso já aconteceu com você ou está acontecendo? Será que você não está sabendo usar a sua fé? Quantas vezes Deus tem dito que está conosco, que está nos ajudando? Eu estou contigo, não temas. O Senhor está sempre prometendo que não nos deixará, não nos abandonará. Mesmo parecendo que Ele está dormindo, Ele está ali pertinho. Ó, queridos e queridas ouvintes, será que temos usado a nossa fé diante de tantas situações novas que se nos apresentam? Ou temos deixado o medo nos dominar? Nesta manhã, eu quero incentivar a você a usar a fé. A fé não é algo assim que você guarda lá no recôndito da sua alma e se orgulha de dizer, eu tenho fé. Eu sou uma pessoa de muita fé, eu tenho fé em Deus. Não, a fé é para ser usada de forma prática. Use a sua fé. Creia que Jesus está ali com você, mesmo em meio aos turbilhões pelos quais muitas vezes a gente passa. Quantas vezes nós desconfiamos da fidelidade de Deus e do seu amor e nós deixamos que o medo venha tomar conta. Nós nos esquecemos de que Deus está ali. Lembre-se, Ele não nos deixará. Ele prometeu que estaria conosco. Ele não muda, Ele é o mesmo. Então, diante do medo, vamos contar com a certeza da presença de Deus, sabendo que Ele está conosco, que Ele é que traz a paz, que só Jesus pode nos dar, conforme está em João 20:19, e que o amor do Pai, só mesmo este amor pode eliminar o medo, conforme 1 João 4:18, e só Ele nos coloca em plena segurança. Então, quando você estiver sendo dominado pelo medo, ou o medo está rondando você, lembre-se que Deus está contigo, mesmo que não pareça. Então confie, descanse e busque a Deus. Mas não esqueça, fique pertinho de Jesus, ande nos seus caminhos e use a sua fé na confiança que o Deus eterno nunca te deixará. E assim, somente assim, poderemos superar as distorções geradas pelo medo e siga em frente sem parar. Não olhe para trás, lance fora o medo. Segurança é saber que estamos envolvidos pelos braços amorosos do Pai Eterno, mesmo no meio de qualquer tempestade. Amém. Amém.